Minhoca. Parou de pontuar lá, foi? Pois é, né? Fortaleza, né? Largou, desligou o disjuntor. A verdade, esse foi o pior jogo do Fortaleza. E vamos lá, né? Teve a derrota para o Mérida, mas eu acho que a derrota para o Mérida, que foi realmente bem vergonhosa. Pedro, tá aí, volta já, pro Série A. Já tô voltando. A derrota para o Mérida foi muito mais uma incompetência do que um jogo ruim, né? Ontem eu acho que foi talvez um dos piores jogos de leitura assim, do Vojvoda. Assim, o meio de campo do Fortaleza assim, levando um baile. Ele não conseguiu corrigir, preencher, atirou jogadores de característica de criação, colocou atacantes que Guilherme, Pikachu, que não são jogadores construtores, são muito mais finalizadores de jogada, e aí tomou o baile que tomou da equipe do Bragantino, né? Porque quem já vinha de 2 derrotas para Cuiabá e para Palmeiras, esse era o jogo para dar o respiro e dar confiança para o jogo que vai ter depois de amanhã, na terça-feira, contra o Libertad lá no Paraguai. E essa derrota, e aí eu vou falar só um pouquinho do momento do Fortaleza, antes de entrar nessa questão da tabela, né, e da competição. Nesse momento, o Vojvoda ainda não conseguiu encontrar um time base confiável. Nesse momento. Eu não tenho dúvida que o elenco do Fortaleza é qualificado, mas o Vojvoda, nesse momento, não está conseguindo fazer combinações que agreguem. Ontem, mais uma vez, aconteceu de parte da torcida do Fortaleza mencionar, Galhardo tem que sair, Pochettino tem que sair, Guilherme não pode mais jogar. E eu acho que as críticas estão muito voltadas para jogadores, e eu não acho que seja uma questão de jogadores especificamente, embora mereça crítica. Ontem o Galhardo perdeu um gol, Marinho perdeu um gol, o Sacha perdeu um gol. Mas nesse momento, eu vejo o Fortaleza um time desajustado em campo. Porque quando você tem um time desajustado, e aí eu vou pegar o tal ano de 2021, aquele 4º lugar do Fortaleza, o time de 2021 era infinitamente inferior ao time desse ano. Só que a grande situação que o Fortaleza tinha naquele ano era um time que sabia ser coletivo, o time sabia se movimentar em campo, todo mundo sabia exercer sua função dentro de campo. O Fortaleza de hoje não sabe. O Marinho, que entrou, o Marinho ainda não está totalmente encaixado. A dupla de ataque, Lucero e Galhardo, não estava dando certo. Aí ele vai, saca o Lucero. Mas eu até acho que se o Lucero fosse o titular e o Galhardo fosse reserva, teríamos o mesmo problema também no jogo de ontem. Ontem, é bom deixar claro, na minha avaliação, certo? Cada um tem a sua visão do que é o problema do Fortaleza. Nesse momento, não é a titularidade do Galhardo, não é a titularidade apenas do Pochettino. Eu acho que é as escolhas que o Vojvoda tem pensado nessa equipe titular, que não consegue ainda dar um padrão como coletivo para o time conseguir passar confiança. E é o pior momento para você estar nessa incerteza, porque vai começar a dividir a atenção com a Sul-Americana. O jogo contra o Libertad eu considero um jogo muito complicado para o Fortaleza. Depois de tomar esse 3-0 sendo massacrado, foram 22 finalizações que o Fortaleza tomou, 11 no alvo, ou seja, se não fosse João Ricardo, poderia ter sido maior. E o Fortaleza, dentro de casa, nem na quantidade de finalizações totais superou as finalizações corretas da equipe do Bragantino. Foram 10 do Fortaleza contra 11 certas do Bragantino. Então, foi um jogo desastroso no pior momento. E aí o Fortaleza, além de enfrentar o Libertad, vai ter o Goiás na próxima rodada. Hoje o Fortaleza é uma equipe que está na mesma balada, e aí pela classificação para quem está acompanhando na tela, eu vejo hoje 3 equipes, 3 com uma quarta mais ou menos, 3 equipes hoje que estão paradas no campeonato. Fortaleza, Atlético Mineiro e Internacional. São 3 equipes que tinham uma perspectiva de primeira Sem página contar de tabela. América, Bahia e Vasco. Né? Mas, assim, eram 3 campeonato. Não, é porque a gente olhava até com naturalidade, que seriam 3 equipes que estariam nesse G10 com uma certa tranquilidade, porém, com essa sequência negativa que eles estão atravessando nos últimos jogos, eles já estão fazendo parte de um segundo bloco, porque antes tinha aquele grande bloco ali do segundo até o 11º colocado. O Cuiabá, nesse ritmo que está de resultados, superou essas 3 equipes. O Cruzeiro, que conseguiu uma vitória na rodada passada e um empate nesse jogo também, né, conseguiu superar essas 3 equipes. E o São Paulo, que eu diria que é o que está liderando esse grupo aí do Neném, embora também ainda esteja próximo ali de uma zona de classificação, tá? 2 pontos do 6º colocado,
também é uma equipe que oscila muito. O Fluminense deu uma melhorada, o Bragantino conseguiu essa vitória e acabou escapando, o Atlético Paranaense acabou empatando dentro de casa. Então, nesse campeonato, nesse momento, o momento em si é o momento, o pior que o Fortaleza está atravessando a temporada. O pior. E eu acho que é juntar o pior momento no pior cenário possível, né? Em meio a uma competição que é muito importante, que é a Sul-Americana. Né? O Fortaleza não vem jogando bem fora de casa, com muitas dificuldades para vencer jogos em casa, né? Teve o 0-0 com o Bahia, a vitória sobre o Vasco ali com 2 gols já no final, enfrentou a equipe reserva do Atlético Paranaense, muita dificuldade para sair vitorioso, um gol ali do Pikachu já no final. Então o problema ele ainda não está consertado. E eu volto a falar isso que eu venho falando há algumas semanas, né? Não acho que é só por conta, tem isso obviamente, a ausência do Moisés foi muito sentida dentro do elenco, a lesão do Hércules também, mas esse problema já estava antes. Para quem acompanhava com muito detalhe os jogos do Fortaleza, sabe, até mesmo em jogos que tinham Moisés e tinham Hércules, o time tinha uma certa dificuldade. Nessa temporada, o Vojvoda não está conseguindo manter uma média boa de atuações. É uma média regular, às vezes abaixo, aí às vezes vai bem, às vezes faz um jogo burocrático e vence, às vezes faz um jogo muito bom, não aproveita oportunidades e acaba perdendo, como foi contra Flamengo e Palmeiras. Então esse Fortaleza oscilante vem agora nesse pior momento, né? E o campeonato do Fortaleza agora não gera preocupação quanto a uma permanência, ainda. Mas, obviamente, mas assim, a gente tem que fazer aquela leve ponderação para desligar o disjuntor, né? para não gerar aquela margem do, por exemplo, se perde para o Goiás, já se torna um efeito bola de neve, né? O efeito problema. E aí se cai na Sul-Americana, já se torna aquela coisa, muita crítica em cima do Vojvoda, tem que tirar tal jogador, e o momento o Fortaleza tem que começar a trabalhar, e eu acho que aí é mais da competência do treinador, eu sei que os jogadores têm responsabilidade, mas hoje eu vejo mais responsabilidade do Vojvoda fazer render um time que tem peças de qualidade. Ele só não encontrou ainda esse time mais equilibrado, na minha avaliação.